Olá, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos ao nosso programa A Bíblia Responde, e hoje eu gostaria de comentar sobre uma pergunta feita por uma irmã de João Pessoa, na Paraíba, que pergunta o seguinte: A paz do Senhor Jesus. Gostaria de saber qual a Bíblia que o Senhor me indicaria para estudar, porque tenho dificuldade de entender a palavra de Deus e de interpretar os versículos. Irmã Teresa, de João Pessoa, na Paraíba. Muito bem, gente, então essa é uma pergunta muito importante da nossa irmã, bem interessante, e eu resolvi colocar ela aqui no nosso vídeo de hoje, no nosso programa de hoje, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de versões bíblicas e também, aproveitando o comentário da irmã, gostaria de passar para vocês algumas coisas que aprendi ao longo desses anos, como cristão e também como pastor. Muito bem, então vamos responder a esta pergunta. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu tenho duas respostas para esta pergunta. Uma resposta rápida seria a seguinte: aqui no Ministério nós usamos a versão João Ferreira de Almeida, corrigida, que é uma versão muito tradicional e acredito ser a mais usada no meio das igrejas evangélicas. E usamos também a versão NVI, que é a nova versão internacional, que também é bem conhecida e bem utilizada atualmente aqui no Brasil. São essas duas versões que nós usamos aqui no nosso ministério. Contudo, eu quero dizer, é importante enfatizar que toda versão em português ela é uma tradução, porque a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico e aramaico, no caso para o Velho Testamento, e em grego para o Novo Testamento. Então, eu mesmo tenho experiência de tradução, como eu falo em inglês, eu já traduzi tanto ao vivo como também traduções de texto, e eu sei, posso dizer a você que qualquer tradução ela vai implicar em uma perda de informações. Eu vou usar como exemplo a palavra espírito. No original em hebraico, essa palavra é ruach, e no grego essa palavra é pneuma. Ambas as palavras têm o sentido de sopro, de vento e também de espírito. Então, quando a gente está lendo no original, por exemplo, a expressão Espírito de Deus, ela vai ter também um sentido de vento, de sopro de Deus, e passa uma imagem mental que em português ela não passa para nós. Então não existe tradução perfeita, o que existe são boas traduções, e nós fazemos aqui no ministério, eu vejo isso em muitos pastores e pessoas que ensinam a palavra, é que eles consultam várias versões procurando entender o sentido original da palavra usada na Bíblia. Com relação a Bíblias de estudo, nós aqui não indicamos nenhuma especial. Eu particularmente não uso Bíblia de estudo, nunca usei Bíblia de estudo e não tenho nenhuma Bíblia de estudo para indicar para você. Não estou dizendo que é errado você usar Bíblias de estudo, mas as Bíblias de estudo elas já trazem uma pré-interpretação de muitos versículos, então é perigoso você, principalmente para quem é novo convertido, você se ater, você se apegar à interpretação da Bíblia de estudo, porque ela vai trazer muitas vezes a visão, o entendimento daquela pessoa ali que fez o comentário, que organizou aquela Bíblia. E muitas vezes eu já vi casos de até pastores usarem comentários de Bíblias de estudo e que não estavam corretos. Então, eu não recomendo, principalmente para novos convertidos, você pegar logo uma Bíblia de estudo. Você muitas vezes não conhece as Escrituras ainda e pega uma Bíblia de estudo e acaba tendo que usar a interpretação que aquela Bíblia de estudo está te passando, que às vezes pode ser uma interpretação equivocada. Então, precisa ter cuidado com as Bíblias de estudo. E o que é que as Escrituras nos trazem de orientação com relação a isso, Porque a irmã, ela comentou que ela tem dificuldade de interpretar os versículos
e pediu essa orientação para poder compreender melhor as Escrituras. Então aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, primeiramente, é importante e fundamental a gente entender que é um crescimento a compreensão da palavra de Deus. Ninguém nasce fisicamente e já sai falando vários idiomas, por exemplo. Ou ninguém se torna médico assim que sai da barriga da mãe, ele já se torna um médico, né? Não, há um crescimento, a pessoa vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a caminhar, ela vai estudando, né, no ensino fundamental, depois ensino médio, faz faculdade. No caso do médico, né, ele faz residência médica, então há todo um processo que leva anos, décadas, até a pessoa atingir um nível intelectual, atingir uma compreensão, atingir uma maturidade para que possa exercer uma profissão, seja medicina, seja ela outra qualquer. Então, assim mesmo, a Bíblia, ela precisa ser meditada, precisa ser estudada, a gente precisa pôr em prática a palavra. E na medida em que você vai compreendendo, pondo em prática a Bíblia, você vai adquirindo maturidade e sabedoria. É um processo gradativo e iterativo. O que quer dizer iterativo? Quer dizer que é por iterações. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu me converti ao Senhor em 1995 e logo comecei a estudar a Bíblia. Em alguns meses eu li toda a Bíblia, mas não entendia muitas coisas que eu lia. Eu não tinha capacidade ainda de entender todos os versículos de forma profunda. Então depois eu li novamente e assim ao longo desses anos, né, já temos mais de 23 anos de conversão ao Senhor, sempre estudando, e cada vez que eu estudo uma mesma passagem, eu me aprofundo nela. Então é um processo iterativo. Você lê, você procura pôr em prática, e aí você se aprofunda e depois lê novamente e põe em prática novamente, e assim você vai se aprofundando e crescendo. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que o apóstolo Pedro, nessa passagem que nós lemos, fala do leite. Então, assim como uma criança, assim que nasce, né, um bebê, precisa do leite, assim também nós, quando nos convertemos, precisamos desse leite espiritual, que são as doutrinas básicas, são os ensinos elementares de Cristo, que vão nos dar essa base para a gente poder entender toda a Bíblia. Nós aqui no Ministério Águios, nós enfatizamos o ensino das doutrinas básicas. Nós temos essa ênfase aqui no Ministério, ensinando arrependimento, ensinando fé, ensinando sobre a oração, sobre a adoração, os papéis, né, do marido, da esposa, isso na família. Então, nós enfatizamos as doutrinas básicas, e aí eu aproveito até para fazer uma espécie de merchandising, embora nós não vendamos nada, que a irmã e todos os demais amados que desejam se aprofundar nas Escrituras, se inscreva aí no canal do YouTube, curta aí a página e fique acompanhando os nossos estudos, porque nós ministramos nessa área de doutrinas básicas. Essas doutrinas básicas são exatamente o leite espiritual. As doutrinas básicas são os fundamentos da fé, e você tendo esse fundamento da fé, tendo o fundamento, a base nas Escrituras, você consegue entender os demais versículos e pode ir cada vez mais se aprofundando. Então eu espero ter ajudado. Sei que isso poderia render mais estudos, né, sobre essa questão aí de como crescer no entendimento da palavra, mas eu creio que isso já vai ajudar você que está procurando entender melhor as Escrituras e se aprofundar no conhecimento do Senhor. Que a graça do Senhor seja com você. Deus te abençoe.